Boa noite, igreja. Está muito fraco. Boa noite, igreja. Está melhorando. Mais uma vez. Boa noite, igreja. Oh, essa é a minha igreja. Nós temos aqui hoje um problema. E eu não sei nem como resolver esse problema, mas vocês sabem que eu sou o pregador da 1 hora para frente. Eu não consigo mais falar 30 minutos sobre profecia, escatologia, sobre crise final, essas coisas. E ontem me convidaram para eu pregar em Bauru. E eu fui pregar em Bauru ontem, uma igreja lá. E meu sermão do culto divino durou 1 hora e 40 minutos. Eu tenho a impressão que eu estou saindo fora de controle. Eu tenho essa impressão. A minha esposa me chamou a atenção em casa e falou assim: olha, você está exagerando. Eu falei: pô, é o espírito que está exagerando. Porque ele não dizia para eu parar e eu queria continuar. E eu falei aquela coisa que eu sempre falo, né? Se você está achando que está ficando tarde, vai de fininho aí pelas pontas e pode ir para casa. Não tem problema não, vai dormir. Porque eu vou falar o que eu vim falar aqui. Eu sempre digo isso. Eu sei que é tarde já, é 8h30. Não estou dizendo que vou pregar 1 hora e 40 não, também. Mas eu tenho que falar o que é para vir aqui falar. E se você achar que está ficando tarde, não tem nenhum problema. Pode ir para casa, mas eu vou ter que ir até o fim. Se você quiser ficar até o fim, que Deus abençoe você. E realmente ajude para que essa mensagem possa ser uma bênção na sua vida. Nós estamos vivendo uma geração que vive debaixo do sofrimento. Às vezes a gente tem aquela ideia que o cara que tem dinheiro sofre menos, né? Pastor, dinheiro é bom, ajuda, resolve um monte de problemas. E parece que sim. Eu também pensei muitos anos da minha vida que dinheiro era a solução de tudo, né? Depois eu comecei a conhecer uns amigos cheios de dinheiro. E eu comecei a descobrir que dinheiro não é tão bom quanto a gente pensa. O dinheiro ele só é bom quando ele vem para as nossas necessidades ser supridas. Quando ele começa a sobrar, isso é um problema. Porque a gente começa a querer coisas que a gente não precisa. E a gente começa a desejar coisas que definitivamente não está na agenda de Deus. E aos pouquinhos a gente vai se esquecendo de Deus. Não abandona Deus, mas a gente esquece dele. Mas a verdade é que nós estamos vivendo uma geração que está sofrendo. O sofrimento, a dor, ela está em todo lugar. Olhando para o horizonte da história, nós percebemos que à medida que o fim está chegando, a batalha do conflito dos séculos, ela está ficando mais acirrada. Há perguntas cruciais que bombardeiam a nossa mente. Se Deus é amor, por que Ele permite o sofrimento? Se Deus tem o controle de todas as coisas, por que Deus deixou o mal proliferar? Quem criou o mal? Por que Deus permite o sofrimento? Por que Deus permite a dor? Por que Deus permite que criaturas inocentes sofram tanto? Se nós somos filhos de Deus, por que temos sofrido tantos problemas e dificuldades? A pergunta é certas horas no meio do dor e do sofrimento que bombardeiam a nossa cabeça. Às vezes o sofrimento não é material, mas é um filho que está nas drogas, um filho que abandonou a igreja, um parente que brigou conosco, uma família desgarrada. Sabem, queridos, a grande pergunta é: como surgiu o sofrimento, o mal, a dor? Por que Deus permite isso? Falar do mal não é uma coisa muito boa, mas nós precisamos analisar isso. Para cada mal dessa vida, Deus tem um bem, ainda que você não possa ver esse bem. Para cada dor, lamento, aflição, sofrimento, Deus tem uma mão estendida, cheia de dádivas e bênçãos. Mas nós não vemos as dádivas e as bênçãos. Nós somos peritos em sentir a dor, em sentir o sofrimento. Outro dia eu parei para fazer um balanço na minha vida das bênçãos e das coisas erradas. E eu cheguei à conclusão de que
A maioria das coisas da minha vida são bênçãos. A dor e o sofrimento que às vezes eu reclamo tanto e dói tanto, não é nada perto das bênçãos, quando eu estou disposto a contar as bênçãos. Mas nós normalmente não contamos as bênçãos. A questão principal é, onde surgiu o mal? Se Deus criou esse universo perfeito e tudo era perfeito, como é que essa maldade veio a existir? A Bíblia responde essa pergunta em Isaías, no capítulo 14, no versículo 12 a 14. E nós vamos iniciar nossa jornada essa noite, abrindo a Bíblia em Isaías, no capítulo 14 e no versículo 12 a 14. A Bíblia responde essa pergunta, aonde é que o mal surgiu? Apocalipse 14, 12 a 14, a Bíblia diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu que dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu nome, o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, e nas extremidades do norte. E eu subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. O pecado começou no céu. Mas o pecado começou no céu. Exatamente. Como é que num lugar santo o pecado pôde aparecer? Como é que o pecado pôde aparecer no coração de seres santos, criados para glorificar o nome de Deus? Como é que o pecado pôde aparecer na frente de Deus, no meio da perfeição? Como é que o pecado pôde aparecer? E eu digo para vocês essa noite, o pecado, ele é um mistério. A Bíblia chama o pecado do mistério da iniquidade. Lúcifer, ele desejou ser igual a Deus, não no caráter, não na bondade, não no amor, não na misericórdia. Ele não queria o amor e a santidade de Deus, ele queria era o poder, ele queria era a autoridade, ele queria era a grandeza de Deus. E eu penso que às vezes esse é o nosso problema hoje também. Nós gostamos de grandeza, nós gostamos de poder, nós gostamos de autoridade. Mas isso não é nem culpa nossa, sabe por quê? Porque Deus, quando Ele criou o homem, Ele disse assim: eu vou colocar você sobre domínio, sobre todas as coisas. Foi Deus que colocou em nosso coração esse desejo de dominar, esse desejo de grandeza, esse desejo de liderar, esse desejo de autoridade, esse desejo de ter poder. Foi Deus que colocou isso, mas para glorificar o Criador. Quando o pecado veio, Satanás torceu. E ele disse assim: agora esse desejo de domínio, de autoridade, de grandeza, esse desejo de poder, isso agora você vai buscar para a sua glória própria e não para a glória de Deus. E esse tem sido, meus queridos, o nosso grande problema. Há uma coisa que você precisa entender no caráter de Deus, e eu acho que nós não entendemos isso, é que Deus é amor. Você vai dizer: pastor, o senhor não está dizendo nada novo, eu já sabia disso. O que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo exatamente que nem você nem eu entendemos direito o que Deus é amor. Porque no dia que você entender o amor de Deus, a sua vida vai ser cheia de amor. A razão por que nós não conseguimos fazer a nossa vida se tornar uma vida cheia de amor é porque você não entende que Deus é amor. Deus criou tudo perfeito, as criaturas eram perfeitas, tudo era perfeito, a plenitude do ser era satisfeita em todos os aspectos das criaturas criadas. Mas Deus colocou uma coisa dentro de cada criatura perfeita do universo dele. Ele colocou o livre-arbítrio, o direito de escolha. Mas por que Deus colocou isso? Deus não precisava colocar isso. Porque Deus colocou esse direito de decisão, esse direito de escolher. Porque se Deus não tivesse colocado, Lúcifer não teria usado, ele não teria criado o pecado, nós não teríamos essa miséria que está hoje. Há uma coisa que você precisa entender, de que Deus é amor.
Deus não queria que as criaturas criadas na perfeição dele fossem servi-lo e adorá-lo por obrigação. Por isso Deus colocou o livre-arbítrio, ainda que todas as criaturas criadas não sabiam que eles tinham esse direito de escolha, esse livre-arbítrio. Mas um dia alguém descobriu esse livre-arbítrio. E no dia que alguém usasse discordando da plenitude perfeita do governo de Deus, essa criatura se tornaria o autor do pecado. Foi exatamente isso que aconteceu com Lúcifer. Mas quem era Lúcifer? Se você abrir a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 28, versículo 14 e 17, nós encontramos alguns vislumbres na palavra de Deus de quem era Lúcifer. Ezequiel, no capítulo 28, e o versículo 14 a 17. Ezequiel, capítulo 28, versículos 14 a 17. A Bíblia diz assim: Tu eras querubim da guarda ungido, e eu te estabeleci. Estavas no Monte Santo de Deus e andava entre as pedras afogueadas. Aqui a gente não consegue entender a linguagem. O profeta estava procurando linguagem humana para explicar para nós a glória que ele estava vendo. E ele dizia assim: Tu eras querubim da guarda ungido. Os querubins ungidos da guarda eram aqueles que assistiam na presença de Deus, no trono de Deus. Eram aqueles querubins que guardavam o trono de Deus. E esses eram os querubins mais importantes, que tinham proeminência no céu, porque eles assistiam na presença do Altíssimo, porque eles eram querubins da guarda do trono de Deus. E a Bíblia diz assim: Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. E tu estavas no Monte Santo de Deus, o trono de Deus, e andava entre as pedras afogueadas. Há uma descrição aqui, o profeta tenta descrever a glória, mas falta palavras. Perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. A iniquidade foi achada quando Lúcifer usou o direito de escolha dele. E muitas vezes a iniquidade é achada na nossa vida quando nós usamos o nosso direito de escolha. Quando nós usamos o nosso direito de escolha e esse direito de escolha não é santificado, nós então encontramos o caminho da iniquidade, que rouba a alegria da salvação do coração de Deus. Meus queridos, nós temos palmilhado a mesma trajetória de Lúcifer. E é interessante que a Bíblia diz assim no versículo 16: na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Veja que o pecado veio porque o eu dele se encheu. Quando você começa a encher o eu, aí você começa a entrar na estrada da iniquidade. E esse é o perigo, porque você às vezes tenta encher o seu eu sem nem perceber. Você acha que é uma coisa normal, mas a Bíblia mostra que não é. E a mensagem continua dizendo assim: pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. E elevou-se o teu coração. O teu coração se elevou por causa de quê? Cuidados bonitos. Cuidado aqueles que vão no espelho e se acham o máximo. Cuidado. A Bíblia, é a Bíblia que está falando aqui, nem eu não. A Bíblia está dizendo assim: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Gente, é perigoso querer ficar mais bonito. É perigoso meter a cara na indústria do cosmético e ir para o espelho e dizer: agora eu estou linda. É perigoso. Porque a Bíblia diz que a formosura, quando ela cresce, quando ela aumenta, o coração se eleva no amor próprio. Corrompeste a tua sabedoria. A formosura corrompe a sabedoria. Graças ao Senhor que eu sou bem feinho, tenho nariz grande. Tem gente que precisa se achar bonito.
gasta uma nota com vestidos e calças da marca, camisetas e roupa, e pinta o cabelo, alguns fazem até implante de cabelo. Eu quero ficar mais bonito, eu quero ficar mais formoso. A Bíblia diz: a formosura corrompe o coração, rouba a sabedoria de Deus do cérebro. Foi isso que aconteceu com o senhor Lúcifer no céu. Foi por essa estrada que a iniquidade começou, e é dentro dessa estrada que Satanás está colocando a iniquidade na vida dos filhos de Deus hoje. O desejo de ser formoso. Por causa do teu resplendor, por terra te lancei diante dos reis e pus para que te contemplem. É inacreditável que o pecado começou no céu. E é inacreditável que o autor do pecado era um anjo de luz. O pecado de Lúcifer, irmãos, é o mesmo nosso pecado hoje. O pecado de Lúcifer foi não reconhecer a soberania de Deus na vida dele. E o povo de Deus hoje diz: Senhor, eu te amo, eu te adoro, mas Deus não é soberano na vida deles. Eu posso citar aqui um monte de coisas que mostram que você e eu não somos soberanos, que Deus não é o nosso soberano. Mas eu vou citar aqui uma bem pequenininha. Uma bem pequenininha assim. Você chega no trabalho todo dia, 7 horas da manhã, e aparece aqui na casa do Senhor 10 minutos atrasado. Não vou falar 1 hora não, vou falar 10 minutos. E você está dizendo: Senhor, o meu trabalho é mais soberano do que tu. Por isso eu não consigo chegar na tua casa cedo. E eu desafio você a chegar aqui meia hora antes do culto, quando a igreja está vazia e não tem nenhum cantor, nenhum pregador para distrair você. E você se ajoelha nessa casa e trate de ver a face de Deus. Porque essa é a casa dele. Você veio aqui hoje para ouvir o pastor Dilson. Eu desafio você a vir aqui uma hora que não tem ninguém dentro da igreja, para ver se você escuta a voz de Deus, não a minha. Porque esse é o nosso problema. Nós simplesmente perdemos o senso. Nós não conseguimos ver a verdadeira face, a verdadeira voz de Deus falando ao nosso coração. Deus não é soberano na nossa vida. Nós temos que ser honestos, humildes o suficiente para se achegar na presença do Altíssimo essa noite e dizer: Senhor, eu tenho sido adventista por tantos anos, e eu tenho me orgulhado tanto dessa mensagem, dessa igreja, da minha filiação a essa igreja, mas eu tenho que ser honesto, e eu não tenho feito realmente tu, Senhor, o soberano da minha vida. Quando Lúcifer pensou que ele poderia ser soberano sobre Deus, ele começou a entrar pelo caminho da iniquidade, sem perceber, sem perceber. Não pense que quando Lúcifer começou a rebelião, ele estava achando que ele estava fazendo uma coisa errada, ou uma coisa terrível. Não era isso não. Hoje o nosso eu tem falado mais alto do que a palavra de Deus. As coisas que nós gostamos e amamos têm falado mais alto do que o assim diz o Senhor. Aliás, na verdade, nós estamos encontrando um meio caminho para podermos usufruirmos do mundo e amar o mundo e também nos santificarmos para Deus. E isso nos faz miseráveis, cristãos podres, sepulcros caiados, infelizes, miseráveis espiritualmente. A igreja hoje está cheia de gente que se sente muito feliz e muito orgulhoso daquilo que realizou, às vezes até para a própria igreja, mas interiormente há um vazio que só Cristo pode preencher. Interiormente há uma coisa faltando que só Deus pode preencher, e essa coisa que está faltando afeta teu casamento, afeta teu relacionamento com os filhos, afeta o teu trabalho, afeta a tua relação com Deus, afeta a tua espiritualidade e afeta a tua felicidade como ser humano, como pessoa. Nós perdemos o senso da presença de Deus em nossa vida. Nossa confiança é depositada em uma boa conta bancária, em um bom trabalho remunerado e nos benesses materialistas desta vida.
a sociedade e agora também a igreja avalia você pelo carro que você dirige, pela casa que você tem, pela marca da roupa que você usa. Eu me lembro de uma igreja que eu cheguei para ser pastor, e eu tinha aquele meu terninho surrado que eu comprei baratinho, porque eu não tinha dinheiro para comprar os caros, mas também não me interessava pelos caros. E aquela igreja olhou assim e esperaram o meu aniversário. Quando o meu primeiro aniversário chegar, me deram 3 ternos. Uau! Eu nunca recebi tanto presente da mesa de uma igreja assim. Aquele aniversário foi o máximo, porque naquela igreja me deram 3 ternos de presente. A minha esposa chegou em casa, ficou dando risada de mim. Ela falou assim: entendeu o recado dos irmãos? Agora você precisa se vestir melhor. Eu falei, mas os irmãos estão olhando a minha pregação ou estão olhando a minha roupa? O que está acontecendo com a minha igreja aqui? Meus queridos, há tantas coisas que estão ocupando o lugar de Deus na nossa vida. Às vezes é o filho que nós tanto amamos. É ele que está ocupando o lugar de Deus na nossa vida. Pastor, eu não posso ir no domingo à noite, na quarta-feira, que o meu filho tem escola no outro dia, ele tem que acordar cedo, ele tem que dormir. Deus vai entender isso. Esse é o pai botando o filho no caminho da perdição, ensinando ele a não vir para a igreja. Ensinando para ele que a escola é mais importante, que o sono é mais importante. Nós perdemos o senso completamente. A geração que está vindo aí pela frente é uma geração que vê a religião pela relatividade. Se der, deu. Não come carne de porco, não bebe álcool, não transgride o sábado. Bom adventista. Bom adventista. A igreja está cheia de bons adventistas e pouquíssimos cristãos. Cristãos são aqueles que seguem a Cristo. São aqueles que resplandecem a luz e a glória do reino. São poucos. São muito poucos. São poucos aqueles que estão vivendo a vida pensando no reino e não no dinheiro que está ganhando aqui nessa vida. Esse é o nosso problema. Perdemos completamente o senso, o rumo da direção. Sabe, meus queridos, nós temos que entender que o pecado, ele traz rebelião contra Deus. Pecado é quando nós decidimos reconhecer a nós mesmos como o Senhor da nossa vida e deixamos Deus em segundo lugar. A satisfação do eu tem sido a ruína de milhares de pessoas que desejaram seguir a Cristo um dia, mas perderam a capacidade de renunciar-se a si mesmo por Cristo. Geralmente as pessoas que não se renunciam por Cristo também não se renunciam pela família, pela esposa, pelos filhos, pelo próximo. Porque não consegue, quando você não consegue se humilhar perante Deus, você não vai se humilhar perante ninguém. Pode ter certeza disso. Se você não consegue amar a Deus primeiro, você nunca vai amar ninguém. Você nunca vai amar ninguém. A gente fala muito de amor, mas a gente realmente não sabe nem o que é amor. As pessoas estão confundindo amor com sexualidade. Os sexos são atraídos e a gente começa a namorar a moça e dar flores e abrir a porta e fazer tudo, não é? E tudo vem muito rápido também, acaba muito rápido também, claro. Tudo que começa muito rápido, acaba muito rápido. Nós não começamos a estudar os valores espirituais da pessoa que a gente quer casar. A gente não. A gente não olha se a pessoa é um bom filho para os pais. A gente não olha o background da pessoa, de onde ela veio, como ela está, a espiritualidade dela, o amor dela a Deus. Nós não consideramos nada disso. Nós apenas consideramos os nossos gostos. É isso que importa. O que importa é o eu. E essa é a razão porque os casamentos dos cristãos hoje já estão acabando tudo em divórcio, igual os casamentos do povo do mundo também. Já não existe mais diferença. A rebelião de Lúcifer no céu tinha 2 objetivos. O primeiro objetivo da rebelião dele era levar os anjos a não adorar a Deus. Esse era o objetivo número 1 da rebelião dele. E o objetivo número 2 era levar os anjos a não obedecer a Deus, mas obedecer a eles mesmos. É exatamente o que Satanás vem fazendo hoje.
Nós estamos colocando as nossas conveniências e aquilo que gostamos acima do assim diz o Senhor, acima do está escrito, acima daquelas coisas que nós gostamos. E Satanás, ele é tão inteligente que ele falou assim: sabe de uma coisa, esses cristãos aí do tempo do fim, cada um quer se sentir bem com Deus, então eu vou criar aqui 10.000 religiões, e depois eles podem fazer shopping, procurar qual é a religião que se adapta melhor à vida deles, e aí eles podem escolher essa religião. E assim tem sido. E o Adventismo já está começando a fazer isso também, de uma maneira diferente. Tem as igrejas mais liberais, tem as igrejas mais contemporâneas, tem as igrejas mais tradicionais, conservadoras. Quando tem uma briga entre liberais e tradicionais, a gente se divide, abre uma igreja na outra esquina, outro outro lá. A maioria do crescimento das nossas igrejas é briga entre os irmãos. Briga, porque um quer essa música, outro não gosta daquela, outro acha que isso é certo, outro acha que aquilo é errado. E claro, os liberais vão para aquela ponta e começam a meter o pau naquele lá e meter o pau naquele outro, e aquilo começa a haver uma grande confusão. E o diabo fica dando risada, falou: cadê o amor desse povo aí? Olha só o que está acontecendo com os adventistas aí. Nós simplesmente não estudamos a Bíblia, nós simplesmente não estudamos a palavra de Deus, não estudamos as profecias, não estamos esperando o reino, estamos esperando um reino aqui, igual os discípulos. Jesus disse: eu vim aqui para pregar o reino do meu Pai, estabelecer o reino, os princípios do reino começam a ser obedecidos aqui. E foi isso que Cristo veio fazer. Mas os discípulos, eles tinham uma agenda diferente. Eles queriam estabelecer o reino deles terrenal, não espiritual, não celestial. E é isso que nós estamos fazendo hoje. Nós estamos tentando estabelecer o nosso reino temporal. Não estamos preocupados com o reino espiritual, não estamos preocupados com o reino celestial que está se aproximando. O nosso traje, a nossa maneira de falar, o nosso linguajar, a nossa comida, tudo reflete o reino temporal. É muito duro as coisas do reino celestial. Claro, você não pode levar teu carro novo para o céu, aí é um problema para você. Você não pode levar a poupança que você juntou a vida toda lá no banco para o céu. Você não pode levar a chácara maravilhosa com piscina que você fez, tudo que você adora, levar os amigos para lá todo domingo para o céu. Você não pode levar nada para o céu. A única coisa que você vai levar para o céu é o caráter, é os valores espirituais, que é a integridade, que é a sinceridade, que é a verdade, que é o amor, que é a humildade. Essas coisas são eternas. Elas não morrem aqui não. É hora de parar de pensar nas coisas temporais e pensar nas espirituais e desenvolver as coisas espirituais, porque essas nós vamos levar para o reino eterno. Se você não se educar a esses valores espirituais e eternos que Deus colocou em nós, você não vai ver a alva, ainda que tenha sido excelente adventista. Você não vai ver a alva. Está na hora da gente parar de brincar de religião. Se você quer estabelecer um reino temporal, vai para lá e luta e estabelece o teu reino. Se as tuas prioridades são terrenais, vai lá, luta por elas. Não fica vindo aqui para a igreja cada sábado com essa cara de fariseu, pintada de branco, se ajoelhando perante Deus, dizendo que está justificado quando o coração está podre. E Deus mesmo disse: esse povo me honra com seus lábios, mas o coração deles está onde? Está longe de mim. É por isso, irmãos, que a gente chega atrasado na igreja, a gente não tem compromisso com a igreja, qualquer coisinha a gente já está desandando na fé, entendeu? Nossa fé é muito pobre. Nós realmente estamos olhando para o reino temporal e nos esquecemos do reino espiritual. Nós temos que aprender a obedecer o que está escrito. Nós temos que aprender a escolher o reino de Deus e não o reino desse mundo. Satanás, ele conseguiu enganar a terça parte dos anjos com esse argumento, que os anjos não precisavam adorar e obedecer a Deus. Ele levou a terça parte dos anjos. Às vezes eu fico surpreso, eu sou pastor e me desespera a oposição dentro da minha igreja.
Me desespera. Todo lugar que eu fui ser pastor, sempre tinha uma oposição lá para me criticar. E eu falei, mas Senhor, como era bom se o povo do Senhor fosse tudo unido, esperando o reino. Mas sempre, até no céu teve oposição. Aí eu penso, bem, eu não sou melhor do que Deus, né? Porque se Deus lá no céu, que tudo era santo, perfeito, teve oposição, imagine eu com minhas igrejas aqui, não é? Eu me lembro de uma vez que eu tive um ancião, logo cedo, há uns 20 anos atrás, eu descobri que para eu dirigir bem as igrejas eu precisava de um conselho de anciãos. E eu estabeleci o conselho de anciãos. O conselho de anciãos se reúne todo mês, às vezes mais de uma vez por mês, quando os problemas se agravam. O conselho de anciões faz a agenda da comissão da igreja. Os anciões, eles monitoram a imagem do pastor na igreja. O pastor monitora a imagem dos anciões na igreja. Mas eu fui pastor de uma igreja que havia um ancião no conselho de ancião. Ele olhou para mim assim e falou assim: pastor, você sabe de uma coisa? Aqui nem todo mundo pode ser do seu lado. Eu vou ser sempre contra você aqui nessas reuniões, porque você precisa ter uma posição. Até Deus esteve lá no céu, você tem que ter aqui também. Eu falei: irmão, para com isso. O que você está fazendo aqui? Você não precisa de oposição. A oposição foi lá no céu, aqui não. Aqui é outra história. Já basta a oposição que tem no plenário da igreja. Aqui nós temos que estar unidos, falar a mesma língua, jogar do mesmo lado, ler a mesma página. Olha, eu tive que viver com aquela oposição por um ano, até que a eleição chegasse, claro. Agora mesmo, eu estou pastor de uma igreja, que não é a minha cultura. E quando eu cheguei lá, tinha uns donos da igreja lá, que estavam no cargo há 25 anos. E eles queriam fazer o trabalho do pastor. Eu não podia fazer a escala de pregação, eu não podia organizar a Santa Ceia, não podia fazer nada. Eu apenas recebia a agenda deles: pastor, isso você vai fazer. E eu falei: Senhor, por que eu vim para cá? Esse povo é de coração muito duro. Bem, foi um ano muito difícil. O ano terminou, eu batizei uma alma. Posso dizer para vocês que o ano passado foi o ano mais incrível dos meus 31 anos de ministério. Uma alma batizada. Eu falei: Senhor, por que eu vim para cá? Uma alma batizada. Mas aí chegou a eleição. E aí havia um grande número de membros da igreja que queria fazer uma limpeza. E eles terminaram se tornando maioria com meu suporte. E a limpeza foi feita. 3 meses de comissão de nomeação. Mais de 30 horas de reunião. E finalmente a cirurgia estava feita. A velha guarda toda saiu e entrou a nova liderança. E sabe o que aconteceu? Da noite para o dia, eu virei herói para esse lado e bandido para esse lado. Eu falei: Senhor, não é possível. O que eu vou fazer? Para esse povo aqui eu sou herói, por isso é que eu sou bandido. E agora eu estou a trabalhar para que esses que saíram, que agora estão ameaçando deixar a igreja. Eu preciso de muitas orações, irmãos, acerca desse ministério que eu estou fazendo agora. Mas eu sei que Deus me levou lá com alguma coisa que Ele quer. Eu só estou mostrando para vocês que a nossa oposição, ela é diária. Satanás, ele vem todos os dias, e todos os dias você tem que tomar decisões. A mesma decisão de Lúcifer: Deus vai ser o meu soberano ou não vai ser? O poder da influência é uma coisa tremenda. Satanás hoje, ele está convertendo os filhos dele para se tornar adventista. Não porque se converteram, não. Satanás está botando os filhos dele para se tornar adventista, para vir aqui dentro criar confusão. Claro, nós estamos com a espiritualidade tão baixa que a gente não sabe definir aqui quem é filho do diabo e quem é filho de Deus. Porque se você tivesse uma espiritualidade grande, boa e forte, você quando entrasse no ônibus para ir para Campinas, você diz: meu pai, aqui está cheio de espíritos maus, eu tenho que orar essa viagem todinha até chegar lá, porque senão alguma coisa de ruim vai acontecer nesse coletivo. Mas você não percebe nada. Você nem sabe que tem demônios aí no teu encalço todo dia. Você nem sabe as ciladas que o dado está preparando para você cada dia. E é por isso que as nossas igrejas é um balaio de fofoca.
O povo tudo criticando todo mundo, e metendo o pau nos pastores, e falando mal da organização, e falando mal um do outro, e às vezes parece um show de moda, e todo mundo quer ser melhor que todo mundo. Os filhos das trevas já estão metidos aqui dentro, junto com os filhos da luz. Se você crescer espiritualmente, você vai ver como Deus vai dar sabedoria para mostrar quem é quem. Agora, nós estamos acomodados, dormindo espiritualmente. Essa igreja está aqui para alcançar a comunidade. As igrejas estão nas comunidades para servir as comunidades. Nossa igreja está cheia de ministérios para servir a nós mesmos. A gente só tem um ministério para servir a comunidade, que é o das Dorcas, quando funciona. Porque o resto dos ministérios é tudo para fazer programa bonito, música bonita, programação bonita, casa cheia, e o povo está lá debaixo da ponte, tudo drogado, morrendo. Ninguém sabe de nada, ninguém quer nem. Aqui, pastor, aquilo ali, Deus cuidará deles. Porque para ir lá debaixo da ponte, pegar um carro, sair recolhendo os bêbados caídos à noite da cidade, isso aí é difícil, isso aí a gente vai ser assaltado. Isso aí não dá para fazer, pastor. Isso não dá, porque isso bota a gente fora da nossa zona de conforto. Nós estamos muito felizes aqui dentro com o nosso evangelho, com a nossa mensagem, com a nossa salvação. Esse tipo de ministério, não, esse não é para nós, não. Meus queridos, Lúcifer sabia o que ele estava fazendo. E ele vem lançando a influência maligna no seio da igreja. Às vezes eu olho para a minha igreja e eu fico confuso, se o mundo está na igreja ou se é a igreja que está no mundo. Eu não sei o que está acontecendo. E se alguém prega essa mensagem que eu estou pregando, é fanático. Outro dia um irmão escreveu para mim e disse: pastor Bezerra, vai nesse link aqui, lá no YouTube. E eu fui lá, aí eu descobri que tinha uma pregação minha lá no YouTube. Eu falei: quem botou essa pregação aqui? Aí ele falou assim: mas eu não quero que você escute a sua pregação não, eu quero que você escute os comentários. Tinha um sujeito lá que meteu a lenha no meu pescoço. Eu falei assim: pastor Bezerra aí está assustando a igreja, pregando essas coisas aí, querendo botar medo no povo. Está todo mundo muito feliz com a igreja. Se ele está infeliz com a igreja, ele que sai da igreja. Eu olhei assim, eu me ajoelhei na Senhor, tem misericórdia dessa alma aqui, por favor. Abençoe essa pessoa que escreveu isso aqui. Meus queridos, há dias que está se aproximando, que nós vamos ficar extremamente confusos. Nós já não vamos conseguir identificar o que é certo e errado, a menos que você esteja firmado no assim diz o Senhor. Eu posso contar um exemplo para vocês. Eu era pastor em New Jersey e eu recebi os meus membros da igreja de Dallas para me visitar, uns 10, e eles queriam conhecer Nova York, e a gente cruzou o rio Hudson e fomos para Manhattan. E quando a gente estava andando, eu falei para eles assim: olha, vamos fazer um teste aqui do poder da influência? Vamos fazer. Eu falei assim: é o seguinte, vocês estão vendo aquele prédio bem grande, eu vou chegar lá com mais alguém, e eu vou parar na frente e vou ficar olhando para cima. Depois mais 2 chegam e ficam olhando para cima. Daqui a pouco nós 10 vamos estar olhando para cima. Depois a gente vai saindo um por um, porque o povo vai parar e vai lá para cima também. Pastor, você acha que vai acontecer isso? Eu falei: espera para ver. E eu fui, cheguei lá, parei e comecei a olhar para cima. E olhando. Daqui a pouco chegou, estava nós 10 olhando para cima. Daqui a pouco eu olhei, já tinha 30. Eu falei: vamos saindo. Daqui a pouco, estavam nós, os 10, do outro lado da rua, e umas 40 pessoas, tudo olhando para cima. E eu falei: ó Senhor, coitado daquelas almas, eles não sabem nem porque estão olhando para cima. Você sabe por que você está aqui hoje à noite? Você sabe por que é que você tem que guardar o sábado quando o sol declina, não quando chega o sábado de manhã, claro. Você sabe que sexta-feira é o dia da preparação, ou você já esqueceu disso? Você não se prepara coisa nenhuma. Você amanhece o sábado cedo fazendo comida no fogão e passando ferro na roupa. Nós simplesmente perdemos o senso da direção do Porto Celestial. Estamos navegando na baía do pecado sem saber que direção estamos indo, mas estamos felizes porque estamos dentro do barco, não estamos na água. Você não vai a lugar nenhum. Vai chegar a hora que a pressão da perseguição vai botar você para fora da igreja e você vai guardar o domingo feliz da vida em nome de Jesus, dando glória a Deus. Você vai ver se não vai chegar. Você não pode fazer um sacrifício por Deus, não pode chegar aqui cedo.
Não pode chegar aqui hora nenhuma, não pode fazer nenhum trabalho missionário para Deus, nunca ganhou alma para Cristo, nunca fez nada para abreviar o reino. Na verdade, você sabe do reino porque se prega daqui, mas você na verdade nunca sentiu a glória e o poder do reino que está se aproximando. Você está vivendo frustrado, depressivo, arrasado na sua vida espiritual, porque você não conheceu a grandeza do Altíssimo. Porque você não consegue enxergar a beleza da onipotência de Deus, porque você não consegue entender a natureza do pecado. Por isso que você se ajoelha e diz: Senhor, perdoa meus pecados. E Deus diz: qual? Você diz: sei lá, os que eu pequei hoje, não me lembro deles, mas se eu pequei algum, me perdoa. Tu sabe tudo, Senhor, tu sabe meus pecados. Não é assim não, meus amigos. Se você não sabe qual pecado você cometeu hoje, ele não está perdoado, a menos que você mencione ele. Hoje tudo está sendo permissível. Os nossos jovens, Lúcifer deve ficar dando risada dos adventistas. Os nossos pais perderam o rumo, não sabem mais educar os filhos. Na verdade, os garotos de 3 anos dão um berro e os pais obedecem. É assim que é hoje. Os filhos vão crescendo dando escândalo e os pais, para não passar vergonha, fazem tudo o que eles querem. Um dia minha filha de 18 anos, que está no internato, ligou para mim e falou: pai, eu tenho uma grande notícia para dar para você. Eu falei: o que é, minha filha? Ela falou: vou pintar o cabelo de roxo. Eu falei: o quê? Você não vai pintar o cabelo de roxo? Claro que eu vou, pai, eu tenho 18, agora eu sou de maior. Eu falei: não, minha filha, aqui quem manda é quem paga a conta. Aqui quem manda é quem paga a conta. Você não vai pintar o seu cabelo de roxo, não. Mas qual o problema? Foi: o que é que o povo vai pensar? Eu não estou preocupado com o povo. Foi: mas eu sou o povo. E você tem que estar preocupado com o que eu penso de você. E se você pintar seu cabelo de roxo, eu vou te levar para um psicólogo. Porque você deve estar com um parafuso frouxo aí dentro. Mas o que é que tem eu pintar o meu cabelo de roxo? Mas olha, você andando na rua, quantas pessoas você encontrou com cabelo roxo? Foi: minha filha pinta de branco, porque branco tem um monte aí de branco. Mas roxo? Não, roxo não pode. Mas pai, você não pode fazer isso comigo. Enquanto eu estiver pagando a conta aqui, eu posso fazer sim. Mas os nossos irmãos perderam o rumo, não sabem educar os filhos. Salomão disse assim, outro dia o irmão disse: pastor, esse negócio que Salomão disse, que ensina a criança o caminho que deve andar quando é pequeno, quando tiver grande, se não se desviar dele, isso aí é relativo, né, pastor? Era no tempo dele. Irmão, para de justificar a tua fraqueza. A Bíblia não mente e não falha. Se o teu filho não está no caminho do Senhor, você errou em algum lugar. Eu não sei, mas lá no céu você vai ver tudinho, os pontinhos que você errou. Está tudo escrito lá, porque é que teu filho deixou a igreja. Porque você não educou, porque você não deu umas palmadinhas na hora que tinha que dar. Porque você não disse a ele que enquanto você paga as contas, ele obedece a você. Hoje nós estamos confundindo obrigação com educação. Nós damos roupa de marca para os nossos filhos, nós damos brinquedos, nós damos carros, damos tudo para os nossos filhos, damos estudo, damos comida, damos tudo que esses garotos querem. E achamos que isso é educação. Botamos na escola adventista, isso é obrigação. Isso não é educação. Educação é quando você senta com teu filho lá e você ensina a ele a soberania de Deus na vida dele. Isso é educação. Educação é quando você pega os brinquedos do teu filho, chama os amiguinhos e vai brincar com ele e faz ele dividir os brinquedos com os amiguinhos. É pegar o teu filho no Natal e comprar presente para ele, mas para cada presente que você comprar para ele, você vai comprar presente para os garotos pobres ali da favela, e você vai lá na favela com ele no dia de Natal, dizer: meu filho, hoje é Natal, nós vamos agora dar um presente a essas crianças pobres, porque esse é o Natal de Jesus. E teu filho aprende a ser benévolo com os necessitados. Você precisa fazer o culto com teu filho 2 vezes por dia, sentar lá e cantar. Você precisa chegar na hora do pôr do sol, estar tomado banho, a casa toda arrumada, ensinar o teu filho que sexta é o dia da preparação, ensinar o teu filho que sábado não é dia de ligar a televisão, não é dia de jogar bola, não é dia de ir para a piscina, ensinar o teu filho que o dia do Senhor é do Senhor, não é dele. Isso é educação. Agora, quando os nossos filhos estão aí metidos em droga, abandonam a igreja, a gente vem chorando lágrimas: ai pastor, o que eu fiz de errado? Eu falei: irmão, eu não sei, mas está escrito, um dia você vai saber tudo que você fez de errado. Nós estamos brincando com Deus. Nós simplesmente estamos aderindo ao comportamento de Lúcifer e da sua rebelião no céu. Sabe, meus queridos, o relógio está correndo contra mim. Eu ainda tinha muito para dizer, mas eu não quero terminar muito tarde, não.
Mas eu quero mostrar para vocês aqui no telão algumas qualidades de Lúcifer. Os pecados de Lúcifer são os mesmos pecados nossos. São os mesmos pecados que nós cometemos. É impressionante como os pecados são os mesmos. Pecados de Lúcifer: amor próprio. Você se ama sem saber. O amor próprio tem destruído a gente. Deus disse assim: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como quem? Deus estabeleceu a ordem que o amor deve existir na sua vida. Primeiro você tem que amar a Deus. Segundo, você tem que amar você mesmo. Terceiro, você tem que amar o próximo. Se você tentar mudar essa ordem, não vai funcionar. Não adianta. Você precisa aprender a amar a Deus sobre todas as coisas. E Jesus disse: aquele que bota a família em primeiro lugar, que bota a esposa em primeiro lugar, que bota os filhos em primeiro lugar, não é digno de entrar no meu reino. Tem gente que diz: ó, minha família primeiro, depois a igreja. É errado. Não é o que a Bíblia diz. Deus tem que vir primeiro. Quando você se rende completamente a Deus e sente a bênção dele na tua vida, aí você vai ver Deus te dando a bênção daqueles que recebem quando se rende completamente. Deus dá bênção a todo mundo, mas há umas bênçãos que você só recebe quando você se rende e coloca Deus primeiro na sua vida. Mas o povo de Deus, eles andam fazendo a mesma coisa do povo do mundo. A gente assiste o mesmo canal de televisão do povo do mundo. A gente assiste a mesma novela do canal do povo do mundo. Os crentes agora estão tudo indo para o cinema assistir sei lá o que lá. Nós agora comemos tudo que o povo do mundo come. Se alguém fala: olha, você não pode comer carne, porque você tem que ir para o céu, para onde já é apedrejado. Alguns são tão fanáticos, falam: fala pastor, fala. Não, se você é fanático também, você vai perder o céu. Porque você não está aqui para botar as coisas na cabeça dos outros, você está aqui para botar as coisas no teu coração. Você está aqui para mudar a tua vida, não é do teu próximo. Essas pessoas que vivem aí pegando os princípios da igreja, metendo na cabeça dos outros, eles vão estar juntos lá no inferno, não tem problema. Porque não é isso que Jesus falou, não. Jesus falou assim: vive o cristianismo, faz a tua luz brilhar, ela vai iluminar o caminho dos pecadores. Tem muita gente falando muito, vivendo pouco. Esse é o problema das pessoas. Não olhe para mim: esse pastor está pregando aí, um homem de Deus. Que homem de Deus? Vocês não sabem dos meus pecados, das minhas fraquezas. A minha mulher, ela sabe tudo que anda de errado comigo. Mas ela sabe também o quanto eu já melhorei do homem ruim que eu era. E ainda sabe que eu tenho que melhorar. E a vida cristã é assim, é sobe e desce, é uma pedreira. Agora, quando Cristo entra, ele quebra a pedreira todinha. Então você tem que abrir a porta. Você tem que buscar. Você tem que derramar suas lágrimas lá e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um miserável. Agora, eu preciso falar. E eu falo mesmo se eu não estiver praticando. E quem quiser jogar pedra pode jogar também, mas eu tenho que falar, porque Deus disse: fala, e eu vou falar. Você tem que fazer uma reforma na sua vida. Você tem que começar a ver a igreja diferente. Você tem que ver Deus de uma maneira diferente. Esse Deus monótono de sábado, domingo, quarta-feira que você vive, isso aí é rotina, isso é tradição. Você tem que aprender a adorar a Deus toda manhã no altar e no santuário da tua casa. Você tem que aprender a desligar a televisão de noite e se ajoelhar no altar do Altíssimo na tua casa e buscar o Senhor enquanto se pode achar. E Paulo disse: a essência do resultado dessa entrega é oração o dia todo, orar sem cessar. Por onde você vai, você está andando com Deus. Ele vai ser o centro da tua vida. O amor próprio é o nosso grande pecado. O nosso segundo pecado é o culto à formosura. É o culto à formosura. E esse culto está destruindo a fé das pessoas. E a gente vê no visual, né? Porque é uma correria pelas roupas de marca. Cada um quer ficar mais bonito e faz. Tem gente aí que se endivida para ficar mais bonito. Se endivida para mostrar que tem casa, carro, tem tudo. Mostrar vive de aparência. No reino dos céus não tem aparência. No reino dos céus, o que vai contar é o coração. Se ele é egoísta, está perdido. Não adianta andar de carro novo e andar mostrando para a sociedade, para a igreja que está tudo bem, quando a casa está caindo nos pedaços. Quantos casais podiam salvar o seu casamento? Quantos casais podiam estar unidos hoje, mas eles se esconderam que a casa estava caindo, esconderam os rachões da casa, foram escondendo até o dia que, bum, explode, e não tem mais crente, nem ninguém que possa salvar aquele casamento, nem Deus pode salvar, e aí vem o divórcio dentro da igreja.
o que era uma gripe no início, se fosse humilde, procurasse ajuda, poderia ser curada. Mas a gente vem quando é um câncer que já destruiu o relacionamento. Quantos casamentos estão acabados hoje por causa desse culto à formosura, dessa grandeza, desse desejo de mostrar que está tudo bem quando está tudo errado. Nós precisamos aprender a ser autênticos. É por isso que Deus disse assim: esse povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Nós temos que aprender a diagnosticar nossa fraqueza espiritual e buscar ajuda. O pecado de Lúcifer foi que ele corrompeu a sua pureza. E hoje os cristãos estão corrompendo a pureza. Satanás está dando risada da nossa juventude, dos nossos irmãos, que estão perdendo o controle da sexualidade. Sexo é igual um vulcão, ele adormece, fica lá dormindo. Você não precisa mexer nele. Você pode viver sem sexo, mas você tem que adormecer teu sexo. E para isso aí vai ter muito jejum e oração. Agora esse negócio aí de fazendo sexo antes do casamento, e fazendo sexo com quem você quer, e pegando quem você quer, e achando que está tudo bem, você está condenado e queimado já. Porque se você fornica ou adultério, não há salvação para você. Que está escrito lá: os fornicadores, os homossexuais, os adúlteros não vão entrar no reino dos céus. A igreja de Deus está invadida por essa sexualidade barata que satisfaz a carne. Sexo é uma coisa do espírito, sexo é uma coisa que glorifica a Deus, mas o povo de Deus está glorificando o demônio com o seu corpo, fazendo sexo fora do casamento. É hora de abrir os olhos. Existem muitas maneiras de possessões demoníacas, e uma delas é essa. Ninguém está possuído pelo demônio quando ele vem e fala a voz do demônio, não. Você está possuído pelo demônio quando você sai da estrada celestial e pega os atalhos desse caminho. Quando você vai para a cama com qualquer pessoa fora dos parâmetros do casamento, você está endemoniado. Isso é uma coisa fora dos padrões de Deus. Um demônio levou você para aquele motel. A igreja de Deus, os nossos jovens estão tombando por causa da sexualidade. Os pecados de Lúcifer, da rebelião celestial, estão hoje dentro da igreja. E nós estamos admitindo esses pecados. Nós estamos silenciando por esses pecados. Sabem, meus queridos, o desejo de ser igual ao outro foi a ruína de Lúcifer. A cobiça pela grandeza. O tempo está contra mim, eu tenho que correr. O desejo de poder, exaltar-se acima dos outros, seguir os desejos do coração. Esse pastor está falando isso aí, mas ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu faço o que eu quero. Você pode fazer o que você quer, mas vai chegar um dia que você vai descobrir que o Criador criou você para pertencer a Ele. E o maior erro da sua vida foi você fazer a escolha de adorar você mesmo, ou adorar o dinheiro, ou adorar os deuses deste mundo, do que realmente se entregar àquele que te criou, te ama e quer levar você para a eternidade. A mesma escolha de Lúcifer no céu é a sua hoje. O conflito ele começou no céu e moveu aqui para a terra. Ele chegou até seu lar, chegou até a sua casa, chegou até você. Você decide o seu futuro. Você decide o seu destino. São as suas escolhas que vai fazer a diferença. Não há nada que pode ser feito sobre isso. Se vocês abrirem a Bíblia em Apocalipse, se abrirem a Bíblia em Apocalipse capítulo 12, eu vou ler versículos 7, 8 e 9. Olhem só o que diz a Bíblia. Apocalipse capítulo 12. E eu quero ler com vocês o versículo 7, 9, 7, 8 e 9. Eu acho que eu preciso terminar já. 7, 8 e 9. E houve guerra no céu. E Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam. Mas eles não prevaleceram, nem mais no seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra. E os seus anjos foram lançados com ele. Não existe espaço para Deus e o pecado no coração do ser humano. No céu não poderia haver o pecado e a glória de Deus. E a Bíblia diz assim, que quando o pecado chegou,
para o céu ficar puro e perfeito, o pecado precisava ser expulso. Se você não expulsar o pecado da tua vida, ele vai destruir você. Se você não conseguir botar o pecado para fora da sua vida, o seu destino vai ser com Lúcifer, no lago de fogo e enxofre. Não existe meio termo com Deus. Satanás tem uma peleja íntima com Deus. A Bíblia diz que houve guerra no céu. Sabe, meus queridos, nós não sabemos bem a natureza dessa guerra, mas a gente sabe que o inimigo estava em oposição a Deus por causa dos seus pecados. Lúcifer estava em oposição a Deus por causa dos seus pecados. Você está em oposição a Deus por causa dos seus pecados. Pecados que você não quer vencer, pecados que você é fraco para vencer. Há pecados que para você vencer, você vai ter que jejuar 3 dias por semana. Há pecados que para você vencer, você vai ter que orar 2 horas por dia. Há pecados para você vencer, você vai ter que buscar o poder do Pai, porque Satanás está cirandando você com uma casta de demônios, para manter você preso nas cadeias do pecado e destruir a sua vida completamente. Interessante que naquela noite, Jacó entrou no vale do Jaboque, porque o coração dele estava angustiado. Estava angustiado por causa dos pecados que ele havia cometido. Ele havia enganado o seu pai, ele era um mentiroso, havia afrontado o seu irmão, havia roubado a primogenitura, mas ele estava cumprindo a profecia, porque a profecia dizia que o mais novo serviria ao mais velho. Mas nem isso, embora Deus tivesse profetizado antes, estava certo. Jacó teve que arcar com os resultados do seu pecado. Ele não estava predestinado, ele podia mudar o seu destino. Mas instigado pela sua mãe, começou a viver agora uma vida de culpas. Começou a sofrer as consequências do seu destino. Naquela noite do vale do Jaboque, ele começou uma luta íntima com Deus. Havia uma angústia na sua alma e ele lutava com o mensageiro. Lúcifer no céu lutou contra Jesus Cristo. Naquela noite Jacó lutou com Jesus Cristo. Há uma diferença. Lúcifer sabia quem era o seu adversário. Jacó, ele não sabia quem era o seu adversário. Mas a luta era renhida. Ele pleiteava pela sua vida, pela angústia, pela dor que sentia na alma. Até finalmente quando o sol despontou e o mensageiro celestial tocou na sua coxa e ele disse: não, agora eu não posso mais. E ele reconheceu a grandeza com quem ele lutava. E ele agarrou na mão e disse: não te deixarei se não me abençoares. Meu querido irmão, meu querido jovem, é isso que você está precisando na sua vida. Você está pelejando contra Deus. Você está trazendo o pecado e a iniquidade para a sua vida e pelejando contra o inimigo. Você está pelejando contra Deus, quando Deus está às vezes tocando na tua coxa, esperando que você agarre ao pé da cruz e diga: Senhor, eu preciso que esse sangue faça remissão pelos meus pecados. E não te deixarei, Senhor, se tu não me abençoares. É essa bênção que você está precisando. É essa bênção que a igreja adventista está precisando. É a bênção da reconciliação. É a bênção da restauração. Você não precisa de televisão de alta definição na sua casa. Você não precisa de carro do ano. Você não precisa da luxúria dessa vida. Você não precisa da indústria dos cosméticos. Você não precisa de roupa de marca. Você precisa de Deus na tua vida. Você precisa santificar a sua vida. Você precisa desejar o reino e esperar esse reino e viver a glória desse reino aqui nesse mundo. É isso que Deus, isso vai fazer você feliz. Isso vai trazer uma felicidade na tua vida que vai transformar você para sempre. Sabe, meus queridos, nós fomos criados para amar a Deus. E a razão por que nós somos felizes é porque não temos encontrado a plenitude desse amor. Deus é espiritual. Você precisa crescer na tua espiritualidade. Se você não crescer espiritualmente, você nunca vai alcançar a Deus. Porque Deus não está no formalismo. Então você diga para mim essa noite: pastor, eu tenho meu nome na igreja, dou meu dízimo corretamente, eu venho aqui a cada sábado, eu guardo o sábado, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço nada de errado. Pastor, a minha vida é uma vida certinha. Você está igual o moço rico, excelente adventista. Mas quando chegou a hora de virar cristão, ele falou: Senhor, não vai dar, não vai dar. Esse é o nosso problema. Como é que está a tua espiritualidade? O que está na tua cabeça? O que você pensa para o futuro? Será que você está envolvido num conflito na tua vida igual o conflito que teve lá no céu?
Será que você não está usando o seu livre-arbítrio de uma maneira errada, fazendo as escolhas erradas, quando Deus enviou o Espírito Santo para te dar essa sabedoria plena, para fazer a tua fé crescer, para te dar a vitória? Há tantos sinais dizendo que o fim está chegando, há tantos sinais mostrando que o Senhor Jesus está às portas. Há crise em todo lugar. Eu poderia aqui fazer mais 1 hora de sermão, só mostrando para vocês eventos mundiais que estão se cumprindo. Agora, esse novo Papa tem um novo discurso extraordinário. Em menos de um ano, é a figura do ano em todas as revistas do mundo inteiro. Agora, ele está se reconciliando com os protestantes. Está todo mundo fumando o cachimbo da paz, uma nova ordem mundial. Vamos salvar o planeta, vamos nos unir em nome de Cristo, vamos nos unir em nome de Deus. Há cheias em todos os lugares, há destruição em todos os lugares, há 4, 5, 6 terremotos por semana no mundo, há uma tragédia, há fome, há desgraça, há miséria, o cenário está montado. O que você está esperando mais? A perseguição? Você está pronto? Ela está chegando, e você não vai estar preparado. A tua esposa vai olhar para você, e o esposo vai olhar para a esposa, e vai dizer: mas querido, nós trabalhamos 50 anos para comprar esse matrimônio, agora a gente vai fugir para o mato. Mas eu não sei nem dormir debaixo de uma árvore, eu não sei nem como me virar no mato, eu não consigo nem andar no parque aqui da cidade, quanto mais viver no mato. Muito mais fácil dizer assim: não, vamos guardar o sábado em grupos pequenos em casa, e vamos domingo à noite na igreja, e a gente vai ficar numa boa, do que abandonar tudo e fugir por esse mundo afora. Você tem que ser honesto com você essa noite para reconhecer que você não está se preparando para a volta de Jesus. Você está se preparando para essa vida, mas essa vida só vai te dar um caixão bonito, um enterro bonito, um túmulo bonito lá no cemitério. Eu tenho que ser honesto com vocês. Eu estou com 53 anos e agora eu já começo a sentir umas dores aqui nas cadeiras. E se eu der uma carreira muito grande, eu tenho uma distensão e eu já fico dias sem poder andar direito. E de repente eu já começo a sentir umas dores de cabeça que eu não tinha. E agora você começa no médico, ele quer meter um monte de pílula em você, e você diz: meu pai, eu não posso depender dessas pílulas. E você começa a passar na frente do cemitério e dizer assim: ei, meu pai, preciso comprar um pedaço de terra ali dentro. E você começa a ficar olhando, e você diz: mas Senhor, o que é a vida? Jesus volta logo, mas Jesus não vem. E você diz: ai Senhor, se Jesus não vier, eu vou ficar um velho, meus filhos vão botar no asilo, o que é que vai acontecer comigo? Meus amigos, se eu não tivesse a esperança da vida eterna, o que era que eu estava fazendo aqui? Eu tenho que dizer para vocês que a minha esperança de vida é que depois do cemitério tem uma glória me esperando. Eu não sou desse mundo, eu sei que não tardará, eu sei que Jesus vai voltar, eu creio, eu quero viver essa esperança, eu espero por esse dia. Se você fechar a porta da eternidade, o teu fim vai ser numa cova no cemitério. É hora de você acordar, é hora de você ver que o reino está chegando, a glória do Altíssimo está baixando sobre nós, e Deus vai levantar uma igreja remanescente. É hora de acordar. A minha oração nessa noite é que o Espírito do Senhor te cubra da paz dele, que tu possas abrir a tua alma para que o Espírito de Deus penetre, que tu possas ver a beleza e a pureza do Altíssimo. Que o Senhor Deus seja o Senhor da tua vida, agora e para todo sempre. Amém. Querido Deus, glorioso e onipotente Pai que estás nos céus, nós estamos nos aproximando, Senhor, da hora final da história desse mundo. E eu sei, Senhor, que tu chamaste esse povo adventista do sétimo dia para anunciar as boas novas do reino que está chegando. Ó Deus, por alguma razão nós perdemos a nossa missão no meio da trajetória da luta pela sobrevivência. Mas nessa noite, ao ouvir a tua palavra, ao ouvir a rebelião do céu, ao ouvir que os pecados de Lúcifer estão se repetindo hoje na nossa vida, nós clamamos pelo perdão dos nossos pecados. Nós clamamos por uma renovação espiritual de cada pessoa, de cada família, de cada lar, da tua igreja. Senhor Deus, olha para esses irmãos, ajuda eles a não perder a esperança e a glória do reino que está chegando.
Senhor, a mídia, a música, há tantas coisas nesse mundo, há tantas vozes clamando para abafar, Senhor, a beleza da glória que está por vir. Mas, Senhor, por favor, nos ajuda a nos levantar como atalaias dessa verdade, a resplandecer a glória do Altíssimo em nossa vida cristã, e que o amor de Jesus Cristo superabunde em nossa vida. Senhor, abençoa o pastor Gilson ao liderar essa igreja. Abençoa os líderes dessa igreja. Abençoa cada membro. Abençoa aqueles que estão aqui, Senhor, no Vale do Jaboque dessa vida, lutando pela sua fé, lutando pela sua alma. Ó Senhor, derrama o teu poder sobre os teus filhos. Derrama o teu Espírito Santo a pelejar com eles contra o inimigo. Que Satanás não prevaleça e que a pureza do caráter de Cristo, com a sua justiça, possa brilhar no coração dos teus filhos. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.